uma outra forma aqui. Então, o que você vai encontrar nessa apresentação? Então, 1. Apresentação do bilionário a alguns segundos. 2. 4 planilhas em uma só, da estratégia para ganhar em Souros. 3. Explicação de como operar com setas mais bolas com RSI. 4. Explicarei o que procuramos e o que evitamos no gráfico. 5. Analisaremos a planilha. 6. Análise do gráfico em tempo real. 7. Fim da apresentação. Essa estratégia é espetacular e uma das top que eu utilizo. Você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, pois foi pensada a partir de alguns estudos feitos por mim. Porém, preciso da sua paciência para aprender e, se houver dúvidas, me contactar. Torço pelo seu sucesso e vou te ajudar a chegar lá. Então, algo para se pensar. Se investir é entretenimento e se você está se divertindo, provavelmente você não está ganhando dinheiro. O bom investimento é chato. Quem disse isto foi George Soros, nascido em 12 de agosto de 1930 em Budapeste, Hungria. Patrimônio líquido está em quase 25 bilhões de dólares, segundo a Forbes de 2016. A profissão é ativista, filantropo, empresário. Signo do zodíaco é Leão. George Soros pode ter ganhado bilhões de dólares apostando contra a libra esterlina e ser conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Foram 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Ele apostou direto contra o banco, né? Então, uma obra de George Soros e Warren Buffett é um livro. Eu tenho ele em PDF, tá? Para quem precisar aí, só me mandar um e-mail que eu encaminho o PDF desse livro. Então, vamos à estratégia. Então, a planilha da estratégia a gente vai preencher nas partes amarelas, tá? 90% é o payout da corretora. Então, se estiver em 80%, a gente muda nessa parte. O investimento, sugiro aí colocar 5%. Então, numa de 10, uma banca aí de 100 dólares, pode colocar 5%, 5 dólares de investimento, 2,50 de investimento. O objetivo é a gente chegar até a quinta entrada direto, sem perder, tá? Qual as etapas que a gente vai fazer? A gente vai utilizar algumas etapas, de 1 até a 10ª etapa. Então, por exemplo aqui, se a gente ganhou 5 ordens direto, já corresponde a 2.376% do valor inicial investido, tá? Dando assim pra gente 247 dólares, descontando os 10 que é iniciais, dá 237 dólares, com um baixíssimo investimento, tá? Se caso a gente perdeu antes de completar 5 ordens direto, a gente vai para a segunda etapa, começa desde o início novamente e assim sucessivamente. Então, como a gente vai fazer? A gente vai utilizar time frames, indicador de porcentagem da banca será o time frame em 1M, a expiração das ordens 5 minutos, indicador vai ser um template. Então esse template eu já tenho feito, ele vai ser setas mais bolas mais canal 1 mais RSI mais tendência. A gente vai analisar ele mais para frente. A meta alcançar, então exemplo, se a gente tem 100 dólares de banca, a gente pode dividir por 20 para dar 5 dólares, por exemplo, então seria 5%, ou poderia diminuir ainda para 2,5%. Então você vê que o risco ele é baixíssimo para essa estratégia. A técnica aplicada vai estar no template também, tá? Então eu não vou comentar sobre ela, mas está aqui, qualquer coisa pode tirar um print aí de tela. Então, configurando o indicador, vai ser o template, 2 setas mais bola, canal 1, RSI e tendência. Então a gente vai entrar no MetaTrader, vai instalar os templates indicadores. Para quem não sabe como, eu tenho um vídeo aí no canal, tá? Para como que faz essa parte. A gente vai entrar no template 2 setas mais bolas, canal 1, RSI tendência. E a estratégia que a gente vai utilizar também já está no template. Então, como que a gente vai fazer? O que procuramos no gráfico?
A gente vai esperar a seta aparecer e o RSI bater a linha, bater na linha de 70 ou na linha de 30, tá? Então quando tiver sobrecompra, a gente vai dar ordem de 5 minutos para baixo. Quando tiver sobrevenda, vai dar uma ordem para cima de 5 minutos também, tá? Então este é o cenário. Qualquer coisa, tira um print aí também de tela para deixar aí perto do seu computador. O que evitamos no gráfico? O contrário disso. Então a gente entra aqui, viu que veio a seta, porém o RSI está no centro. Então não está nem sobrecomprado nem sobrevendido. Então a gente não entra. Aqui também, então por exemplo, subiu essa vela aqui. Então por que apareceu estas setas e bolas? Provavelmente foi porque bateu no suporte aqui embaixo. Quando ele bateu, a gente poderia dar uma entrada de 1 minuto, por exemplo, que vai subir, que aí já está mostrando tipo uma resistência naquela parte. Então realmente ela subiu, ó, e a gente ganharia com essa parte. Mas isso aqui vai ser para outros vídeos aí, a gente não vai comentar sobre isso ainda. A gente só vai fazer análise em cima de setas e bolas, tá? Então e do RSI. Então, por exemplo, aqui, ó, neste caso, ele está falando que vai subir o mercado, mas só que ele já está lá em cima, né? Então a gente não entra. Ó, logo em seguida já veio uma outra seta falando que vai descer. Então a gente não entra nesses dois casos aqui. Então bora para a planilha? Então a planilha será então dessa forma. Então se o payout a gente vai analisar na corretora quanto está pagando, vamos colocar aqui um 85%. Você verifica que aqui embaixo está totalmente vinculado à planilha. Então os 5 dólares, se a gente colocar por exemplo os 10 dólares, ó, perceba que muda totalmente. Aqui também ao lado também, ó. Então se está em 10 dólares, ó, se a gente mudar aqui para 15, realmente, ó, mudou 15 e vai 1 por 1, ó. O nosso objetivo é chegar até a 5ª entrada sem perder, tá? A gente vai usar essas estratégias sem perder. Aqui então aqui vai ser de acordo, você ganhou a primeira, vai a segunda, vamos colocar aqui em cima de 5 dólares para a gente seguir no exemplo. Então ganhou a primeira, a gente vai dar a segunda ordem de 9,30, depois 17,10, depois de 31,70, depois 58,60. Se você tiver pelo celular, esses valores tem que ser valores, não dá para colocar os centavos, né? Então você colocaria 5, 9, 18, 31, 58, né? Até bater as 5 ordens direto o ganho. Se caso você perdeu, por exemplo, na terceira, você vai colocar nesse campo um X e vai para a próxima etapa, que são os mesmos valores, mas porém você perdeu novamente na terceira ordem, vai colocar um X. Isso, mais para frente a gente vai ver que isso daqui vai treinar a sua consistência, vai fazer um estudo de qual a consistência, em qual parte aí você está de força de entrada, até quando que você está conseguindo chegar. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam até 2, tem pessoas que chegam até 5, tem as pessoas que chegam até 4, chega até a 1 com mais facilidade que as outras. Então isso vai fortalecer aí a sua parte o seu psicológico, tal, que a gente vai ver mais pra frente agora. Ó, então aqui quarta ordem, perdemos. Então aqui a gente chegou na etapa 4, perdemos na 5ª ordem. Nessa também perdeu na 5ª. E veja que a gente está utilizando 5 dólares em cada uma delas, tá? A gente perdeu também aqui na primeira, por exemplo, e vai até a 10ª, tá? Se caso a gente já ganhou na 7ª, a gente para aqui na 7ª. E com isso, aí aqui embaixo é um resumo, tá? De todas elas. Então, por exemplo, aqui é um resumo do lucro e o lucro em porcentagem. Então, da primeira aqui, ó, o lucro de 103,30, 103,30.
lucro em porcentagem 2067. 2067. Então é essa parte aqui de cada uma aqui embaixo, só para a gente analisar mesmo, só como leitura, tá? Uma curiosidade. Essa etapa das perdas vai ser o seguinte: a primeira ordem, quantas vezes a gente perdeu de primeira? A gente, conforme foi analisando naquele dia, a gente perdeu de primeira aqui, ó, na sexta etapa. Então perdemos de primeira uma única vez. Então, a gente vai colocar 1. Perdemos de segunda nenhuma vez. Vai colocar 0. Perdemos de terceira uma, duas vezes. Então vai colocar 2. Perdemos de quarta uma única vez. Uma única vez. Perdemos de quinta 2 vezes. Então aqui você já percebe que dentro desse estudo, você fazendo em alguns dias aí também, você vai perceber que você normalmente está equilibrado entre a terceira e a quinta. Você não está perdendo todas as ordens de primeira ou de segunda, você está perdendo entre 3 e 5. Se, por exemplo, aí o que você pode fazer? Você diminuir as suas estratégias até o ganho de 3, que já é um bom lucro também. Então, por exemplo, você começa com 5, até a 3 você tem certeza que você está chegando. Então, até 31,66 já é uma boa porcentagem também, tá? Mas é isso, a gente vai conversando, tal, para você ter consistência de chegar até a quinta toda vez. Esse é o foco, tá? Então, aqui é a observação. Onde for o valor máximo, vai medir sua consistência para essa estratégia com aquele indicador. Então essa estratégia a gente está usando este indicador, que vai ser setas, bolas, canal, mais RSI, mais tendência. Mas de repente você acha um indicador aí melhor, você pode utilizar, se ele dá mais acertos de primeira, tá? E aí você só vai utilizar esse indicador e aí você vai colocar como estudo isto. Aí conforme você terminou o dia, você vem aqui em arquivos, salvar como, e salva como a data de hoje. Essa primeira, depois no outro dia você entra de novo, salva como novamente e tal, e vai fazendo dessa forma, tá? Então aqui então outras partes do que já está na apresentação, tá? Tudo certinho. Agora vamos então para o gráfico. Minha internet caiu agora, mas só que dá pra gente fazer alguma coisa em cima disso, pra gente analisar pelo menos. Então o gráfico ele não vai estar dinâmico aqui, não vai estar acontecendo neste momento. Ele parou porque a internet fiquei sem conexão agora, neste momento. Então o que a gente busca? Então vamos encontrar aqui. Então vamos ver a primeira seta aqui. Essa primeira seta está falando que vai o mercado descer, mas porém está aqui embaixo, então a gente não entra. Essa seta está falando que vai descer, está aqui embaixo, não entra. Então todas elas a gente já não entra, porque já tem um risco. Porém, essa daqui já chegou quase tocar, a probabilidade que ela já dá, apareceu a seta aqui. Então a gente dá ordem para 5 minutos. Então a primeira ordem seria exatamente na passagem. A gente não vai usar aquilo vela por vela, tá? Que tem em outros vídeos. Vai usar uma única ordem de $5, que é nossa entrada, para 5 minutos. Então a gente ganharia já aqui na primeira. Vamos esperar novamente a próxima. Vamos para essa seta aqui, por exemplo. A gente já não entra, porque não está tocando no fundo. Para esta aqui, a gente não entra, sempre é um risco, por mais que apareceu tal, é um risco de não ter tocado ainda lá em cima. Essa daqui, já tá quase tocando tal. Aí o que a gente faz? A gente entraria nessa. Então a gente faz a entrada aqui, falando que vai expirar em 5 minutos. Então primeiro minuto, segundo minuto, terceiro, quarto, quinto minuto, Então até aqui embaixo a gente venceria
de primeira nessa parte aqui. Aqui a gente já estaria ganho duas, já teria ganho duas direto. Por exemplo, aqui também, ó, aqui a gente não entraria, né? Tá muito lá em cima ainda, muito no centro. Essa daqui nem se fala, a gente também não entra. Por mais que tenha ganho, seria uma ganho aqui, mas é um risco. A gente tem que entrar com uma probabilidade exata de ganhos aí. Por exemplo, ó, essa daqui e tal. Ó, essa tá no topo, então, ó, a gente não entra, né? Tá falando que vai subir e tal. Ah, se bem, e essa parte foi justamente aquela que tá na apresentação. Eu tirei um print dessa parte aqui pra dar como exemplo. Ó, essa daqui também seria ganha, mas a gente também não entraria nessa, ó, que ela tá muito aqui embaixo, ó. Vamos entrar, ó, nessa não entraria, nessa também não, nessa também não. Ó, a gente tem que entrar sempre com algumas certezas. Ó, essa daqui veio a seta, tá mais ou menos aqui embaixo. Ó, é sempre um risco, né? Ó, quanto mais perto aqui, melhor. Por isso tem que ter muita paciência. No mercado financeiro tem que ser muito paciente. Ó, essa aqui, ó, falando que vai descer. Ó, tá aqui em cima. A gente dá uma ordem para 5 minutos. Ó, venceria nessa vela aqui. Porque nossa ordem seria exatamente aqui. 1, 2, 3, 4, 5 velas. Nessa vela venceria. Então é uma estratégia espetacular, maravilhosa, que você vai ter pouco risco e muito lucro aí. De repente você fala, não estou conseguindo chegar até a 5, você consegue chegar até a 2 pelo menos, ou até as 4, ou às vezes você até consegue passar das 5, mas você vê que você vai percebendo a sua consistência, o seu psicológico, o quanto você está preparado para o mercado através fazendo dessa forma. E você vê com um risco baixíssimo, tá ok? Então é isso, pessoal. E